Nós vamos agora a Brasília conversar com o nosso correspondente Délio Rocha. Ontem foi um dia de bastante movimentação em Brasília, com a entrevista coletiva comandada pelo presidente Bolsonaro, com mais 8 ministros, o ministro da Justiça, da Economia, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Infraestrutura e muitos outros, trazendo informações e novidades sobre as medidas do governo para o combate ao coronavírus. Todos usando máscaras, anunciando essas medidas, e o Délio Rocha traz para a gente, então, alguns trechos dessa coletiva de ontem. Oi, Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos. Olha, Nádia, aqui na capital federal já foram registrados 36 casos aí com pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Boa parte, desses casos envolve autoridades, pessoas que trabalham aqui no centro do poder. E o presidente Jair Bolsonaro, durante essa coletiva na tarde de ontem, ele comentou sobre este assunto. Vamos conferir. Por que estamos usando máscaras agora? Além do general Heleno, que teve contato com alguns daqui, também tivemos positivo agora o teste do ministro das Minas e Energia, o Almirante Bento. Então, obviamente, o cuidado nosso tem que ser redobrado. Tá aí, Nádia, o presidente Jair Bolsonaro, então, comentando sobre esses 2 casos no primeiro escalão do governo. E eu queria registrar que ontem, aqui na Câmara, de atrás de mim, aqui nesse prédio do Congresso Nacional, foi aprovado aquele pedido do governo para que seja decretado estado de calamidade pública. Esse projeto agora segue para o Senado e deve ser votado na próxima semana por meio aí de uma votação à distância, Nádia. E um outro assunto envolvendo a pandemia do novo coronavírus, o ministro Sérgio Moro, também nessa coletiva que a gente acabou de ver aí com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro falou aí sobre medidas que estão sendo tomadas para fechar as fronteiras do Brasil. Atualmente já está fechada a fronteira com a Venezuela, mas o ministro Moro disse que outras fronteiras podem ser fechadas. Vamos ouvi-lo. Uma outra preocupação vem sendo as fronteiras. No mundo inteiro, essa movimentação de redução da circulação. Foi tomada essa primeira medida também, aqui uma portaria autorizada pelo presidente da República, pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Casa Civil, para restrição da entrada de estrangeiros provenientes da Venezuela, dado o colapso do sistema de saúde pública daquele país já há muito tempo, e a percepção de que a medida era necessária, tanto para evitar a contaminação no Brasil, disseminação dessa doença, como igualmente a constatação de que o Brasil não teria condições de absorver uma eventual demanda vinda da Venezuela. Outros países da América do Sul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, também estão tomando medidas semelhantes. E vale aqui citar, viu, Nádia, como exemplo, que a famosa Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Brasil, à cidade do Leste, no Paraguai, está fechada e vai permanecer assim por pelo menos 15 dias. E mudando de assunto, Nádia, agora falando de panelaços, os brasileiros voltaram a se manifestar, a protestar por meio de panelaços. Ontem foram vários, em 22 capitais do Brasil, e o foco desses panelaços aí é o presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, nesses panelaços se ouviu muito fora Bolsonaro. Vamos ver, Nádia, alguns vídeos aí que a gente separou de panelaços em Teresina e em Brasília.
Nádia Rodrigues, somente ontem, né, foram realizados 4 panelaços em 4 momentos distintos, né? 3 contra o presidente Jair Bolsonaro e 1 a favor. O maior panelaço aconteceu e iniciou por volta de 8h30 da noite, né? Foi contra o presidente Jair Bolsonaro. Foi um momento aí em que 22 capitais do país aí se manifestaram de maneira muito forte, muito intensa contra o presidente Jair Bolsonaro. Nádia. Obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo de Brasília, e continua acompanhando as informações. Já são mais de 500 casos, quase 600, eu vou já dar o número exato, mais de 11 mil casos em investigação do país e 4 mortes. Ontem, mais 3 mortes confirmadas lá no estado de São Paulo e outras 2 sendo investigadas fora de São Paulo para o coronavírus. Obrigada, Délio, pelas informações. Um bom dia para você. Elivaldo, a última de hoje. Nádia, se no Brasil os ânimos seguem acirrados na política, palanques armados desde 2014, no Piauí essa calamidade, essa situação de emergência do coronavírus dá uma trégua na política graças ao amadurecimento de lideranças políticas. Uma demonstração disso ocorrerá daqui a pouco, às 11h30, lá no Palácio de Karnak, no encontro que será comandado pelo governador Wellington Dias para tratar exatamente com o Centro de Operações de Emergência ou Emergenciais, dirigido pelo médico Noronha Filho, e esse encontro contará com presenças de lideranças políticas importantes, como o presidente da PPM, o prefeito Firmino Filho, que marcou presença. Estão aí protagonizando aí uma disputa acirrada na política em virtude da eleição de Teresina, mas o Wellington Dias e Firmino Filho estarão na mesma mesa daqui a pouco no Palácio de Karnak, além do prefeito de Timon, Luciano Leitoa. O esforço concentrado com a política ali dando uma trégua, dando tempo, é exatamente de unir esforços para conter essa onda de ameaças do coronavírus no nosso estado. Obrigada, Elivaldo. Um ótimo dia para você. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã. Até amanhã, Nádia.